Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Bom dia, Cristina Serra, bom dia, Cristiano Rodrigues, bom dia, José Eustáquio Alves, o famoso Taquinho. Esse é o Wagner. Bom dia. Não, olha, muitos assuntos hoje, né? Fundeb, reforma tributária, Donald Trump, projeções demográficas. Ô, Taquinho, começa aí com as projeções demográficas aí. Porque, você sabe, né? Tem sempre uma projeção mais pessimista e uma projeção mais otimista. Não, então, a divisão de população da ONU, ela faz regularmente, há mais de 3, 4 décadas, ela faz projeções mundiais para a população mundial e para todos os países do mundo, né? E tem uns 10 anos que ela já faz essas projeções até 2100, né? E diferentemente da economia, que flutua muito, né, a população não flutua muito, ela tem uma certa inércia ao longo prazo. Então, as projeções populacionais, geralmente, elas são muito mais precisas do que as projeções econômicas. Agora, quando você trabalha com um espaço de tempo tão grande, até 2100, muita coisa pode acontecer nesse período. Então, as projeções, você faz 3 cenários. Um cenário de alto, um cenário médio e um cenário baixo, tá? As projeções da ONU, para vocês terem uma ideia, é a seguinte: elas variam entre 7 bilhões e 16 bilhões. A população mundial, em 2100, ela pode ficar nesse ranking, assim, de 7 a 16 milhões. Mas a projeção média, que fala que é a mais provável, vai ficar em torno de 11 milhões, 11 bilhões. Agora, de 7 a 17 não tem como errar, né? Vai acertar de qualquer maneira, né, a projeção. Acerta de qualquer jeito. Mas o interessante é que ela coloca graus de probabilidade. Então, 16 é muito pouco provável, 7 é muito pouco provável, e você tem graus de probabilidade muito maiores na medida que você vai para essa projeção média, né? E agora, esse mês, o Instituto lá de Métricas, lá de Washington, né, do estado de Washington, nos Estados Unidos, divulgaram uma outra projeção dizendo que a população não vai passar de 10 bilhões e que deve chegar em 9 bilhões no final do século. Quer dizer, não existe nenhuma novidade, porque a ONU já mostrou que pode ser até 7 bilhões, só que a imprensa mundial colocou como se isso fosse uma nova verdade, que está diminuindo muito o ritmo de crescimento populacional, etc. E isso gerou muito debate entre os demógrafos, porque essas projeções novas, elas têm vários problemas técnicos na sua elaboração. Geralmente, os demógrafos respeitam muito mais as projeções da ONU, né, da divisão de população da ONU. Então, isso foi uma novidade aí nessa semana, né? Nessa semana de pandemia, que é interessante conversar isso também, porque é o seguinte: no mundo, a pandemia está batendo recordes de número de casos, né? Chegou a 280 mil casos por dia, né? E os 3 países que lideram isso são Estados Unidos, Brasil e Índia. É claro, assim, só para comparar com a população é 8 bilhões, né? Nós estamos caminhando para 8 bilhões. E os casos são 280 mil por dia. Então, é uma dimensão muito diferente. Quer dizer, a pandemia, ela não ameaça a população mundial, isso que eu quero dizer, apesar de ser um problema muito grave. Deixa eu te fazer uma pergunta, só para você complementar aí, porque o Alberto, quando te fez a pergunta, ele disse, tem uma projeção pessimista e uma otimista. Eu queria saber, essa projeção agora que você está falando, de ficar em torno de 9 bilhões, não é isso, de pessoas, é otimista, é pessimista e por quê? Eu queria entender os fatores. Ela é até otimista, porque é o seguinte, eles se basearam... Na verdade, essas projeções, inclusive, estão sendo financiadas pelo Bill Gates,
pela Fundação Bill Gates. E a Fundação Bill Gates, ela apoia muito, por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, o que eles fizeram é o seguinte: se você conseguir colocar em prática os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é maior educação, maior acesso aos métodos contraceptivos, melhor condições de saúde, etc. Se essas coisas todas melhorarem, naquele sentido albertiano da palavra progresso, se isso tudo acontecer, a fecundidade vai cair e o número de habitantes vai ser menor no final do século. Então, nesse sentido, ela é otimista. Ô, Eustáquio, o grande problema é a Índia e a Nigéria, não é isso? São as duas bombas, né? Não, a Índia já está diminuindo muito o ritmo de crescimento, só que a Índia é muito grande. Ela tem quase 1 bilhão e 400. Então, mesmo diminuindo muito o ritmo, ela vai crescer mais 200, 300 milhões, que é 20% que ela vai crescer. Só que 20% é muito mais do que o Brasil. Então, a Índia vai passar a China, porque a China, a população já vai começar a diminuir agora nessa década, a população em idade ativa já está diminuindo, e a Índia vai passar a China. E para o final do século, as projeções indicam que a Nigéria vai passar a China. Isso é uma loucura completa. Mas você está dizendo final do século, esse século agora, 2000 e, sei lá, 90 e alguma coisa. Nós não vamos estar aqui para ver isso. Então, mas tem gente dizendo, você sabe que tem essa previsão de grande migração da Nigéria para o Brasil, né? Porque a Nigéria explodiria a população, não iria dar conta e os nigerianos vão se espalhar para tudo quanto é canto. E aí é só vir para o Brasil, pegam a linha reta e bum! Na questão brasileira é o seguinte: o Brasil, a população vai crescer até 230 milhões, isso o IBGE também. Cai. A projeção é mais ou menos essa, vai crescer até 230 milhões, 235, e depois cai para 185 milhões em 2100. Quer dizer, o Brasil vai perder 50 milhões de habitantes. E aí tem muita gente que fala assim: vai faltar mão de obra, vai faltar gente para tocar a economia, etc, etc, etc. E aí tem gente que fala que tem que aumentar a fecundidade, as mulheres têm que ter mais filhos. Quer dizer, é a política da salvação nacional pelo útero, né? Migração. E agora, tem outras pessoas que dizem isso. Libera a migração, porque vai ter país crescendo muito. Então, se a população brasileira estiver diminuindo, você libera a migração e se a economia explodir, vamos dizer, e precisar de muita mão de obra, você utiliza isso via migração. Eu queria te perguntar, Taquinho, mais uma vez, porque, enfim, esse é um assunto bastante complexo e fascinante. Qual é a consequência para o Brasil dessa redução de população? A gente, como o Cristiano falou, a gente nem vai estar aqui para ver isso, né? Isso vai acontecer lá para... Não se sabe, hein, Cristiano, porque a medicina está cada dia inventando coisas aí, hein? Olha, eu dispenso passar dos 80. Para mim, tá bom. Eu com ou sem medicina? Não, eu sou defensor de que não faz sentido um crescimento infinito da população e da economia, entendeu? Assim, algum dia, esse chamado crescimento demoeconômico, ele vai ter que parar, porque nós temos um planeta só, não existe planeta B, né? E os recursos são limitados, né? Então, a gente tem que caber dentro das fronteiras planetárias, né? Então, nesse sentido, eu acho que uma população menor no Brasil, principalmente do ponto de vista do meio ambiente, é muito bom. Agora, quando a população diminui, tem uma questão que é o seguinte: que você tem um envelhecimento da população muito grande, né? Então, você muda totalmente a estrutura etária. Então, o Brasil, que sempre foi um país de jovens, vai ser um país de muitos velhos, né? Assim, será mais de 1/3 da população vai ter mais de 60 anos de idade, quando a gente tinha só 5%, ou menos de 5%, com mais de 60 anos de idade há uns anos atrás. Então, e outra coisa,
né? Até lá, será que a gente já resolveu o problema da qualificação dos nossos jovens, já melhoramos a educação pública? Isso me leva a pensar na questão do Fundeb, que foi aprovado essa semana. Queria jogar esse assunto na roda. Pois é, só para completar, é o seguinte, a educação é fundamental nesse processo, né? Assim, a variável-chave nessa questão populacional é a educação. O Fundeb... Cristiano vai falar sobre Fundeb aí. Vamos falar sobre a Fundeb. Passar a bola para o Cris. Olha, acho que a aprovação da Fundeb foi um grande... foi um resultado muito positivo, né? Um avanço bom para a gente, especialmente porque foi aprovado com o aumento progressivo da participação do governo federal, que vai de 10%, vai até 23% agora. Inclusive, isso revela um jogo político, quer dizer, eu não sei se chamar isso de jogo político, né? Porque me parece confuso, de como o Poder Executivo operou. Primeiro fez uma propaganda muito negativa sobre a Fundeb, essa coisa dizendo vai quebrar, e outra coisa que eu achei importante antes de falar sobre o Poder Executivo, né, de que além da participação do governo federal ir até 23%, isso está fora do teto de gastos, o que também já é um indício de que esse modelo de teto de gastos já está fadado ao fracasso, como muitos analistas previram anos atrás, né, de que seria impossível manter o crescimento e o desenvolvimento do país com o teto de gastos. E aí todo esse debate sobre acaba com o teto de gasto, refaz, propõe novas medidas, e acho que isso tem a ver com o debate da reforma tributária e tantas outras de ajuste fiscal que a gente precisa fazer, são importantes. Então, acho que dois aspectos são esses, né? Os 23% e o fato de estar fora do teto dos gastos. Além disso, como o governo federal se movimentou nesse aspecto. Ele primeiro foi contrário, você teve a bancada foi contrária, o próprio presidente foi contrário, apareceu várias discussões sobre isso. Depois, quando se percebeu, e aí eu acho que esse movimento mais do governo federal em direção ao Centrão, me parece que esses acordos com o Centrão foram muito importantes para a decisão do governo. Quando se percebeu que eles iam perder, o governo votou basicamente favoravelmente, né? Nós temos, acho que 7 deputados do PSL que votaram contra. Hoje de manhã eu vi uma notícia dizendo que o PSL está, inclusive, pensando em tirar essas pessoas do partido. Então, isso assim, tem alguma coisa funcionando. Logo depois aconteceu uma coisa que eu acho muito importante para pensar sobre a relação entre a oposição e base aliada do governo, que foi a oposição não soube capitalizar bem o avanço da Fundeb. E acabou que o próprio governo federal fez propaganda de que ele aumentou, porque foi isso, né? Ele propôs X%, o Congresso propôs 20%, então o governo cedeu para 23%, que é alguma coisa que ele já fez em outros momentos anteriores. E aí, uma coisa que eu quero ressaltar aqui, que é muito importante, a esquerda, ou a oposição, não só a esquerda, mas a oposição tem agido de uma maneira personalista e individualista nas redes sociais. E o governo faz aquela coisa de, tipo, tira a personalidade e transforma numa ação do governo. E aí você faz uma propaganda que vai de impacto, sei lá, no YouTube, nos Twitters, nos Instagrams, que são, enquanto a esquerda e a oposição está fazendo isso. Eu, fulana de tal, deputada de não sei onde, ajudei. Isso não funciona mais, a política não é mais assim. Então acaba que... E não aconteceu só com o Fundeb, aconteceu em outros momentos. Auxílio emergencial. O auxílio emergencial, a mesma coisa, ou seja, não foi uma decisão do governo, não teve apoio do governo, e quando aquilo veio, a decisão foi tomada, o governo tomou para si os louros da ação. Eu acho que tem um problema de coordenação da oposição aí, em não saber operar mais com o funcionamento da política em tempos de redes sociais. Assim. Eles estão precisando de um media training urgente. Eu acho que não é de hoje esse problema das oposições. Agora, né? tem uma coisa do Fundeb, né, Cristiano, que aquilo já estava sendo debatido fazia um ano no Congresso. Né? O Weintraub não estava nem aí. Né? O governo chega, entra de última hora, ninguém passa por cima de acordos que vêm sendo costurados há um ano. Né? Agora, Roberto, me fala onde que está o ministro da Educação? Quem é o Ele está com Covid, você viu que ele está com Covid? Ele está doente. Tomou posse e isso tudo aconteceu sem ministro da Educação. Não, mas, Eustáquio, isso era para ter sido negociado lá atrás. Isso vinha sendo já debatido. Essas coisas levam tempo, entendeu? Então, o Fundeb torná-lo permanente, iria acontecer uma emenda constitucional. O governo capitaliza sim, mas esse é o tipo de lei, né, que não dá para fazer cerimônia de assinatura, né, porque é PEC, né? É verdade. Então, na hora que é aprovado no Senado, acabou, passa a valer, né? Então,
Eu acho que todo gasto do Poder Executivo, quando se aumenta gasto, quem ganha, no final das contas, é o Poder Executivo. Ele sempre vai poder dizer que é ele que está gastando. Eu acho que é inevitável isso, né? Então, eu queria até chamar a atenção para uma coisa que eu fico muito impressionado, que é o seguinte: o Brasil fez uma reforma constitucional para colocar um teto dos gastos. Fez um esforço tremendo para falar o seguinte: olha, não pode ultrapassar determinados gastos. E o Brasil vai bater todos os recordes de Eustáquio, mas sabe o que déficit público esse ano. Não, né? mas eu entendo. E perdendo tudo, em todas as áreas. Na saúde, você saiu do teto. Da educação, você saiu do teto, e etc. Então é o seguinte: o Brasil está tendo o maior déficit público da história brasileira, com a Constituição dizendo que você não pode ultrapassar o teto dos gastos. Eu acho. Mas sabe o que é? É a saída conciliatória. Quando o teto dos gastos foi aprovado, o Fundeb já estava fora. O Fundeb nunca fez parte do teto, né? E a própria saúde, ela só entraria no teto depois, sei lá, 2, 3 anos, uma coisa assim. E ele não valia também para o governo Temer, né? Foi aprovado no governo Temer, mas sem valer para o governo Temer. Agora, o que eu acho? Qual é o papel hoje do teto de gastos? É não aumentar salário do funcionalismo público. É esse o papel. Ele só tem este papel, não aumentar salários e aposentadorias de funcionário público. E aí você tem um teto e vai fazendo umas chaminés nele. Então tem a chaminé Fundeb, em algum momento vai ter chaminé para investimento, vai fazer uns furos, né? Mas o importante do teto, e por isso que eu acho que ele vai ser mantido, é você segurar a demanda salarial do funcionalismo público. Eu acho que esse é o papel do teto hoje em dia. Tá? É tentar fazer com que o gasto obrigatório ele fique relativamente parado, né? A nossa discussão aqui sobre gastos tem a ver, obviamente, com as fontes de receita, né? E aí a gente cai na discussão da reforma tributária. Eu, particularmente, no tempo que eu morei em Brasília, fui jornalista, exerci o jornalismo lá, eu me lembro da primeira proposta de reforma tributária no governo Fernando Henrique Cardoso. A gente está falando de 1995. Desde então, eu ouço todo governo que chega a falar que vai fazer a sua reforma tributária. Eu me lembro, assim, no governo Fernando Henrique, dos líderes no Congresso falarem assim: não, agora vai, está tudo costurado, está tudo acertado, e não sai. E agora o Paulo Guedes também tem a proposta de reforma tributária dele, apresentou essa semana. O pouco que eu conheço sobre o assunto, obviamente não sou especialista, eu vejo que tem uma dificuldade básica em toda a proposta de reforma tributária apresentada, que é o seguinte: ninguém consegue definir quem vai perder, quem vai ganhar. Esse é o nó da questão. Aí a gente entra nos pormenores, nas fórmulas, etc. Eu quero saber o seguinte: o que Paulo Guedes vai conseguir fazer agora em termos de reforma tributária? Você tem um livro sobre o assunto, já estudou esse assunto. Conta pra gente o que pode sair de mais essa proposta de reforma tributária. Esse é um debate também super longo. Você mesmo falou isso aí, né? Você em Brasília, no governo Fernando Henrique. O nosso sistema tributário, a estrutura, a espinha dorsal dele é dos anos 60, né? Ele passou a vigorar, foi durante a ditadura militar, passou a vigorar em 67. ICMS, tudo aquilo foi criado ali, né? E quando chegou na Constituição de 88, os legisladores transferiram muito recurso para estados e municípios, transferiram atribuições e recursos, e criaram novas despesas, tudo na Constituição de 88. Eu sempre digo, né, uma coisa absurda, que o Brasil não tinha a universalização do ensino fundamental. A Constituição de 88 foi responsável pela universalização do ensino fundamental no Brasil. O SUS não existia, né? Hospitais, as pessoas não tinham atendimento, tinha a Irmã Dulce, né? Quem quisesse que fizesse um hospital, né? Então, as despesas aumentaram e as receitas foram transferidas para estados e municípios, muitas, né? E aí a União teve que criar contribuições. Então, a partir de 88, foram criadas inúmeras contribuições. E aí virou uma barafunda completa o sistema. Uma confusão imensa. É consenso no mundo, né? Isso tem uma literatura, o Brasil procura olhar, né, a discussão internacional. Quando a gente compara o Brasil com esses países que a gente toma como exemplos, né, o nosso sistema tributário é muito complexo, é muito custoso. A quantidade de gente nas empresas, ninguém entende a rigor como funciona, porque ninguém entende, tem uma judicialização imensa, né? A quantidade de disputa jurídica em torno empresa versus governo é gigante no Brasil, porque é confuso mesmo.
Uma vez eu fiz parte, como eu publiquei um livro sobre opinião pública com relação a tributos, aí me chamaram em São Paulo para fazer parte, por um período lá curto, de um conselho, o Conselho da FEComércio, de tributação. Aí lá eu falei, olha, pessoal, me apresento aqui, mas eu não entendo nada de tributo. Aí as pessoas disseram, nós também não. Eram todos advogados e tributaristas, contadores. Eles, Alberto, nós todos somos contadores, advogados e tributaristas. A gente não entende nada de tributo no Brasil, porque ninguém entende, é muito confuso. Então, nosso sistema ele é regressivo, em todos os países do mundo ele é progressivo. Nosso sistema é injusto. O aluguel, por exemplo, a pessoa física que tem 2 imóveis e aluga um imóvel, mora num e aluga outro, paga mais imposto do que alguém que coloca todos os seus imóveis numa empresa, que paga mais imposto do que alguém que coloca todos os imóveis num fundo de investimento. Isso tudo gera ineficiências na economia. Tem 1000 exemplos assim. Então, tem 2 propostas lá, uma inspirada pelo Luiz Carlos Rauli, que foi deputado federal pelo PSDB, e outra do Bernard Api, que fez parte do governo do PT. Se vocês procurarem, tem o CECIF, né, Centro de Cidadania Fiscal, é um think tank só dessa área. Tem 2 propostas, uma na Câmara, outra no Senado. E aí vem o Paulo Guedes com a terceira. A do Paulo Guedes é menos ambiciosa. E como todo governo, né, eu não tiro a razão do governo, todo governo quer aumentar a carga tributária. Né? É o governo Bolsonaro, qualquer um que ia querer fazer o mesmo. O governo não está pensando no Brasil no longo prazo, ele está pensando no curtíssimo prazo. Ano que vem eu vou ter mais receita ou não? Então, é uma confusão tremenda. Quer dizer, a do Paulo Guedes é menos ambiciosa, a do Api é mais ambiciosa que a do Paulo Guedes, e a do Raul é mais ambiciosa que a do Api. Né? E tudo isso tem a ver com quem ganha, quem perde. A reforma tributária, tal como ela está sendo proposta, no primeiro momento, também tem isso, tá? Emenda à Constituição. Então, basicamente, é a arquitetura dela, não é a regulamentação dela. Você tem que aprovar a arquitetura para depois aprovar a regulamentação. Não significa que ela ia passar a vigorar imediatamente. Sem regulamentação não ia acontecer reforma, mas ia ter progressividade, ia ter um fundo de compensação para quem perdesse. Hoje, a maior resistência vem dos grandes municípios. O município de São Paulo, municípios que recebem muito com serviço e acham que vão perder receita em função de colocar todos os impostos do consumo num imposto só, que seria o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Então, é difícil, né? O prestador de serviços, vocês viram os advogados, o advogado praticamente não paga imposto no Brasil, paga muito pouco imposto, e eles aumentariam a carga tributária dele. Então, o lobby deles é imenso contra a reforma. É difícil, né? Não significa que vai acontecer. Eu acho que esse ano não acontece, não. Eu também, se tivesse que fazer alguma aposta, eu diria que não acontece. Os lobbies são muito atuantes. Enfim, o que eu li me chamou a atenção o fato de que a tributação que ele propõe sobre os bancos, a tributação sobre os bancos é menor, bem menor do que a tributação, por exemplo, sobre serviços, que foi uma área super atingida pela pandemia, uma área já debilitada. Ele propõe uma taxação maior e dá uma aliviada para os bancos. Estou falando isso pelo que eu li, porque, como eu falei, eu não sou especialista no assunto. Eu não vejo como isso prosperar esse ano e nem sei ano que vem. O principal sempre é a disputa entre os entes, né, da federação. Né? A União, todo mundo tem medo de perder. Né? Os estados hoje são favoráveis às reformas que estão lá, tanto do Raul quanto do Api. São os estados, o CONFAS, né, que é o órgão que representa os estados nesse tema fiscal, ele é favorável. Os pequenos municípios são todos favoráveis, alguns grandes municípios são contra, e a União não se empenha. Se a União se empenhasse, se o governo federal se empenhasse, seria aprovada, sim, alguma reforma tributária, e essa reforma ela destravaria a economia do Brasil. Ela teria um efeito positivo no crescimento econômico, menor nos primeiros 2, 3 anos, mas ia ser crescente a partir do 5º ano. Todas as projeções, todas as análises mostram isso. Agora, não é fácil aprovar, não tem a menor dúvida. Então, agora falando em economia brasileira, a CEPAL também atualizou as projeções, porque a CEPAL tinha divulgado algumas projeções no início da pandemia, em abril, e agora em julho divulgou novas projeções. O FMI também fez isso, né? E as projeções da CEPAL, inclusive, indicam com o FMI que a economia brasileira vai diminuir 9%, 9,1% esse ano. Né?
E é interessante ver isso porque é o seguinte, algumas pessoas estão falando que nós já chegamos no fundo do poço, né? Mas, na verdade, no meu entendimento, é o seguinte, o auxílio emergencial, ele está injetando uma quantidade relativamente grande de dinheiro na economia, e isso está fazendo com que as atividades diminua, pelo menos, a queda da economia. Mas isso não é sustentável, né? Porque você não vai garantir a economia simplesmente injetando dinheiro na economia sem ter uma fonte de produção de riqueza, que é o crescimento do emprego real, né? Então, assim, a perspectiva da economia brasileira é muito ruim, né, para esse ano, a queda de 9%, da América Latina também em torno disso, e isso significa aumento da pobreza, aumento do desemprego. Tá? Então, assim, toda essa reforma tributária, o que o pessoal diz é o seguinte, é que ela aumentaria, né, o crescimento ao longo prazo. Mas, no curto prazo, a nossa situação é muito ruim. Olha, os entusiastas da reforma tributária, né, no longo prazo aumentaria, acham que teria um efeito bom no curto prazo, né? Você tem as empresas no Brasil hoje, né, empresas grandes, elas têm um departamento imenso de gente especialista em tributo, né? Então, essa reforma ela dispensaria toda essa complexidade que hoje existe. Complexidade e nebulosidade que gera, olha, o contencioso jurídico em torno de tributação no Brasil envolve 2 trilhões, entendeu? É uma vergonha, não faz o menor sentido, né? Não ter a clareza do que é tributo, o que as empresas devem, não devem. Isso não existe, só existe aqui, né? Por conta de acontecimentos fortuitos, quer dizer, um sistema montado em 1960, que passou a ter... a inflação complicou isso, a alta da inflação no Brasil, lá, né, dos governos, lá do governo Sarney e Collor, também foram um fator importante nisso. A Constituição de 88, né, o que eu expliquei, né, da redução da receita da União e do aumento das atribuições. Então, uma soma de fatores resultou nessa confusão que a gente vive hoje na tributação no Brasil, infelizmente, e é difícil mudar, porque sempre vai ter um interessezinho aqui, acolá. Então, é melhor manter do jeito que está, né, dado o somatório de pequenas resistências. É difícil mudar. Agora, seria bom para todo mundo que mudar, seria bom para a sociedade como um todo. A progressividade ia aumentar, entendeu? A clareza ia aumentar, o contencioso jurídico ia diminuir, o consumo ia aumentar. O Brasil é um dos países que mais tributa remédio, né? Tributação indireta nos países no mundo. Olha, você tem uma ideia, né? Eu tenho alguns dados. Estados Unidos, a tributação da renda é quase 50%, é 49%. No Brasil é 20%. 21%. Os Estados Unidos, diante do Brasil, é um país socialista. O consumo nos Estados Unidos, a tributação é 17%, no Brasil é 50%. Quer dizer, o consumo é deprimido. O OCDE, o consumo é 30%, em torno de 30% a tributação. Então, o objetivo seria alinhar isso. Aí você teria uma arquitetura constitucional, e é claro que ia levar tempo para alinhar. O objetivo é fazer o seguinte, a tributação no consumo ia caindo 1 ponto percentual por ano, e a da renda ia aumentando 1 ponto percentual por ano. Mas, para que isso seja feito, primeiro precisa aprovar essa arquitetura constitucional, que não existe. Esse ponto que você falou, para mim, eu acho o principal. A nossa injustiça tributária está nisso, esse imposto sobre o consumo, porque significa que o pobre, proporcionalmente, ele é muito mais tributado do que a classe média, enfim, do que os ricos. Ele paga esse imposto sobre o consumo, isso recai sobre ele, sobre a renda dele, de uma forma extremamente injusta. Se a reforma atacasse pelo menos esse ponto, eu acho que já seria um avanço, mas não é isso que eu vejo. Olha, o alimento e comida no Brasil, a tributação é 34%, a média mundial é 7%, remédio é 33%, a média mundial é 6%, não faz sentido, é completamente sem sentido, e é um consenso que é sem sentido. Mas e aí? E para mudar isso? Mudar vai implicar em tributar mais alguém, perda de receita para outros, e aí ninguém consegue mudar. Todo mundo admite, não, é preciso mudar, mas ninguém consegue. Quem perde, quem ganha. Sempre a reforma tributária esbarra nisso. E essa proposta de reforma que o governo está apresentando, fatiada, justamente não permite que você veja quem ganha e quem perde. Por isso que eu não vejo como ela avançar.
Não está clara, ela não é clara. Eu também acho que o modo como o Congresso é organizado atrapalha que esse tipo de reforma passe, porque a gente tem uma sobre-representação do empresariado e das elites econômicas no Congresso. E se nós estamos dizendo aqui que, de certa forma, o modo como a tributação funciona no Brasil penaliza mais os mais pobres, obviamente, se nós temos que melhorar a condição de tributação para os mais pobres, a gente vai ter que retirar daquela elite econômica do país. Se essa elite está sobre-representada no Congresso, muito dificilmente ela vai agir contra os seus próprios interesses. A gente tem visto vários lugares do mundo, por exemplo, que os mais ricos têm pedido maior tributação sobre os seus, especialmente sobre dividendos e outras formas de ganho de dinheiro que não estão relacionadas ao consumo, à renda, etc. Mas isso não passa no Brasil. Então eu acho que não é só o aspecto de que você tem mesmo uma arquitetura política difícil de organizar, você ainda tem essa dimensão da sobre-representação de um determinado grupo na política institucional e que acaba defendendo seus próprios interesses. Cristiano, é verdade, mas deixa eu fazer só uma ponderação sobre isso. Isso que você falou se aplica a você diminuir a tributação do consumo e levar para a renda, né? A propriedade do Brasil é tributada semelhante ao CDE, tá? Os Estados Unidos tributa mais propriedade. A nossa é 4,4, o CDE é 5,5, então não está muito diferente dos países aí que a gente... Os Estados Unidos tributa 10 a propriedade. Tá? Mas, enfim, tudo bem. O nosso problema não é a tributação na propriedade, é consumo versus renda. Né? A maneira equacionada para isso, né, para que essas elites aprovem, é você fazer o seguinte, você vai migrando um ponto percentual. Existe um fundo de compensação que é criado no primeiro momento para compensar quem vai perder receita, e depois você vai... Então, é imperceptível. Daqui a 10 anos, você diminuiu 10 pontos percentuais a tributação no consumo e aumentou 10 pontos percentuais na renda. Então, isso, de alguma maneira... Se você dilui ao longo do tempo, você diminui o impacto, porque é basicamente isso, né? Tem a ver com a percepção, seria isso. Se você percebe que a perda vai ser imediata, o risco de não querer lidar com ela é maior do que se essa perda, teoricamente, for diluída ao longo do tempo. E aí, se a economia crescer, ele nem vai sentir a perda, porque todo mundo vai aumentar. E ainda tem uma coisa importante, essas grandes empresas, aí, grandes empresários, né? Até setor de serviços também, mas as grandes empresas, se você entrar lá, esse think tank do Bernard Api, né, CECIF, financiam. Então, as empresas também querem isso. Existe uma persuasão técnica generalizada de que isso vai ser bom para todo mundo, porque com o aumento do consumo, todo mundo vai ganhar mais. A lucratividade das empresas vai aumentar, o EBITDA vai aumentar, a população vai viver melhor. Então, existe. Agora, o problema é como você resolve no curto prazo quem perde e quem ganha. Né? Mesmo com fundo de compensação, porque ninguém acredita que não vai perder. Ainda tem mais essa, né? Estão dizendo para mim que eu não vou perder, que vai ter o fundo de compensação, mas na hora H eu vou. É complicado, é difícil. Olha aqui, vocês já notaram que a gente deixou de falar de Bolsonaro também? O Taquinho da outra vez falou, a gente deixou de falar de Covid. Hoje nós falamos, né? Taquinho, tem uma coisa importante que eu acho que as pessoas não sabem, que eu aprendi aqui com você, que a quantidade de mortes após o pico da curva de infectados é maior do que antes do pico. Eu acho que isso é uma informação muito relevante. É algo empírico que já aconteceu em todos os países. É uma constatação isso aí. Eu acho que vale a pena você enfatizar isso. Não, pois é. A pandemia, geralmente nos países, é o seguinte, o lado esquerdo da curva, né, que é quando a curva começa a subir, ele geralmente é 2 a 3 vezes menor do que o lado direito. Quando ela começa a diminuir, mas num ritmo menor do que quando ela subiu. Isso prevalece na maior parte dos países do mundo. Agora, tem alguns países que a situação está mais complicada, porque está tendo um segundo pico. É o caso do Irã, que é o mais claro. Quer dizer, teve um pico, caiu durante dois meses e meio e agora subiu de novo. E, de uma certa forma, está acontecendo isso com os Estados Unidos também. Né? Os Estados Unidos vinha caindo, as mortes vinham caindo desde abril nos Estados Unidos e agora começou a subir de novo. E no mundo está acontecendo isso também, porque o pico das mortes no mundo foi em abril, estava em torno de, na média móvel, em torno de 7 mil mortes por dia, caiu para 4 mil mortes por dia
e agora subiu para 5.500, 6.000 mortes por dia. Então, é realmente assim, impressionante que as pessoas estão normalizando aí a questão da pandemia, mas o Brasil, na semana passada, retrasada, ela bateu o recorde de mortes. E na semana passada, essa semana que está terminando agora, terminou ontem, no sábado, né? O programa está indo ao ar aqui no domingo, bateu o recorde de mortes e de casos. Nós tivemos 68 mil casos na quarta-feira, né? E 60 mil casos na quinta-feira, no dia, em 24 horas. E nós estamos tendo, há 2 meses, mais de 1.000 mortes por dia. Então, assim, a gente nem chegou no pico ainda. Ou o pico foi essa semana que passou. E o lado direito da curva vai ser 2 vezes maior. Então, é o seguinte, a conta é muito simples. Se nós já estamos em 80 mil mortes, nós vamos para 240 mil. Né? Ou dezembro, ou janeiro, mas a nossa conta agora já está na casa acima de 200 mil. Você sabe que tem textos aí de cientistas políticos, andaram estudando nas Américas, né? E detectaram aí que eles chamaram de presidentes fantasiosos, que vivem no mundo da fantasia, que é o presidente dos Estados Unidos, do México, tá? Você não mencionou o México, mas o México está com problema também, e do Brasil, que foram os que menos levaram a sério, ou não levaram a sério, enfim, que viveram nesse mundo da fantasia. Mesmo os autocratas que seguiram a ciência tiveram resultado melhor do que esses nossos aí, enfim, irresponsáveis, né? Que são esses 3 aí, o mexicano, o Trump e o Bolsonaro. Roberto, fala um pouco sobre isso. Na América Latina, o Chile e o Peru eles têm um coeficiente de incidência e de mortalidade maior do que o do Brasil ainda. Isso eu fico muito assustado. Porque... Mas isso pode ter a ver com clima e geografia, não? Não, a Colômbia também tá aumentando muito. Quer dizer, não sei. O Chile tem problema, principalmente Santiago, porque tem um problema de poluição direto em Santiago, né? Porque a cordilheira não deixa a poluição se espalhar e isso aí contribui para aumentar os problemas respiratórios. Mas o Peru também tem aumentado muito. A América Latina, né? A América Latina tem 8% da população mundial e tem 48% das mortes do mundo. Não poderia ser diferente, Taquinho, desculpa te interromper, mas não poderia ser diferente aqui a nossa situação, considerando que a gente tem um presidente que está com a doença lá no Palácio da Alvorada e fica exibindo caixinha de cloroquina para as emas do Palácio da Alvorada, né? Então, só para não deixar passar batido aqui, que o Alberto falou, não falamos do Bolsonaro, enfim, fica essa nota tragicômica sobre o nosso presidente, e eu queria deixar passar, porque o nosso tempo realmente está acabando, né, Alberto? Exato. Mas só para ressaltar também é o seguinte, que é impressionante que no meio da pandemia, nós trocamos 2 vezes o ministro da Saúde, e nós temos um ministro interino que não entende de saúde, é um militar que não entende de saúde. Então é o seguinte, nós estamos sendo governados e direcionados por um governo que não entende de pandemia. Entende de nada. E que não escuta. Não entende de nada. Então, eles todos vão gastar muito dinheiro com advogado depois de sair. Dele e dos filhos. Deixa eu só terminar com essa coisa que eu acho importante, que a gente não está se atendo aqui aos efeitos políticos do Covid, que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, agora que você tem o Trump defendendo as máscaras, a queda de popularidade dele tem sido contínua nos últimos meses, as pesquisas de opinião têm demonstrado diferenças da ordem de 5%, que nos Estados Unidos, 5% em vários estados do Biden, que basicamente não faz nada, ele só vai de um lado para o outro, assim, ele tá ganhando a eleição porque o Trump está perdendo para ele próprio, né? Não é que ele está disputando uma eleição. Se qualquer um que tivesse se candidatando contra o Trump ganharia essa eleição esse ano.
Inclusive nos estados que são considerados os tais dos swing states, eles têm pendido mais para o Biden do que para o Trump, sem o Biden ter feito absolutamente nada. Assim, qualquer proposta de governo que ele tem, o que ele está falando sobre economia, o que ele está falando sobre Covid, nada. Assim, ele está lá quietinho, calado, deixando o Trump se autodestruir. A tal ponto que o Trump agora, o que ele tem feito? Politizado o uso da máscara, né? Ele vem a público, aí o tal do teste cognitivo, né? São as duas coisas sobre as quais ele tem falado, assim, que as pessoas estavam dizendo que ele estava com perda cognitiva, que podia ser senilidade, aí toda hora ele vem a público dizer que na realidade ele fez um teste cognitivo de 35 questões e que foi impressivo o resultado dele, e dizendo que ele é o sujeito mais patriótico do mundo porque ele está usando máscara e pedindo à população para usar, ou seja, ele é um sujeito completamente perdido no seu tempo histórico e político. E o Bolsonaro com certeza vai passar por algum tipo de... o Tribunal de Haia vai vir a ele, assim, ele vai ser acusado de genocídio, né? Pode não ser agora, enquanto ele estiver na presidência, mas ele, de fato, vai ter que pagar juridicamente por isso. Eu acredito, assim, pode ser uma teoria de conspiração na minha cabeça, que um tanto dessa coisa de ficar levantando cloroquina, fazendo de conta que é o Simba, do Rei Leão, ou lá correndo atrás das emas com as cloroquinas, pode ser uma tentativa futura de dizer que o sujeito estava louco, fora de si, quando estava fazendo essas ações e fugir da responsabilização jurídica pelo que ele tem feito com o país. Né? Muita gente tem tido medo de usar a palavra genocídio, mas o governo tem operado de forma genocida, sim, contra a população, especialmente as populações mais vulneráveis, os indígenas, os quilombolas, que estão sendo deixados à sua... Olha, Cristiano, eu não tenho dúvida. No mínimo, vão ter que gastar muito dinheiro com advogado, não só fora do Brasil, mas no Brasil também. Ele, Pazuello e outros, viu? Agora, essa do Trump, talvez você saiba aí que o Trump estava atacando o Biden, chamando de Sleep Biden, né? Ainda é de Sleep Biden, né? Verdade. E parou porque o seguinte estava dando resultado. A população quer um sleep, não quer um cara hiperativo. Mas eu acho que é mais ou menos isso. A população está tão cansada desse sujeito que fala o tempo todo, que é tão histriônico, que eles falam assim, é melhor um sujeito caladinho, quietinho, que é insípido, do que alguém como ele. Assim, não faz sentido. Pessoal, é isso. Olha, inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente o vídeo, né? Nós aqui, no nosso grupinho de WhatsApp do Manhattan Disconnection, a gente comenta os comentários de vocês, viu? Obrigado... Roberto, só a última coisinha, porque quando esse vídeo for para o ar, dia 26 de julho, faz 100 anos do nascimento do Celso Furtado, né? E o Celso Furtado deu grandes contribuições aí para discutir o mito do desenvolvimento econômico. Então, assim, a gente podia terminar com uma homenagem aí aos 100 anos do Celso Furtado. Muito bem lembrado, Eustáquio. Valeu mesmo, homenagem a Celso Furtado. E meu abraço, Cristina Serra, meu abraço, Cristiano Rodrigues, meu abraço, José Eustáquio Alves, o grande Taquinho. Tchau, pessoal. Bom domingo. Bom domingo para vocês.